eu sou, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, da boca para fora. Aí sai Constantino, entra Graciano, que não quer ser chefe de igreja. E no ano 378, ele nomeia o bispo Damásio para chefiar a igreja. Aí começou a bagunça toda, porque todo mundo era cristão, o camarada vinha de religiões pagãs e misturou o cristianismo com o paganismo. Aí entrou a idolatria, a mariolatria e a indulgência. Aí a bagunça foi geral. E a Igreja Católica diz que Pedro é o fundamento da igreja, baseada em Mateus 16, 18, quando Jesus faz uma pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Jeremias, um dos profetas. Vocês, o que é que vocês falam? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, deixa eu ver aqui para não falar, né? Jesus diz, deixa eu dizer o que Jesus disse, senão me deu aqui um tilt aqui que eu esqueci duas palavras do versículo. Vamos lá, fica melhor, né? Porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Mateus 16, 18, aí diz assim, olha só: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez um trocadilho de palavras do grego. Tu és Petrus, substantivo masculino que indica pequenos blocos rochosos ou fragmentos de rocha. Tu és Petrus, mas sobre esta pedra que você falou, quem é que fez a declaração acerca de Jesus? Foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, substantivo feminino, grande rocha, bloco rochoso irremovível, eu edificarei a minha igreja. Sobre Cristo, sobre esta pedra que você acabou de falar, tu és Petro, mas sobre a pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. E como eu disse para vocês que a Bíblia por si só se explica, como eu disse para vocês que texto sem contexto é pretexto para heresia, Pedro vai falar quem é a pedra, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quando ele vai declarar que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e quem nele crê não será confundido. Tanto Pedro quanto Paulo, em 1 Coríntios 3,11, que ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Depois Efésios 2,20, que ele volta a falar, o apóstolo Paulo, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. E daqui a pouco eu falo sobre Jesus como pedra principal. Vamos voltar aqui para o catolicismo. Bem, já vimos um primeiro furo, que Pedro não é fundamento da igreja, mas vamos ver, vamos continuar. Eles dizem que Pedro é o fundamento e é o primeiro papa. Bem, os papas e os padres não podem casar. Eles deviam de imitar Pedro, que em Mateus 8, 14 e 15, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado. Eles dizem que o papa é irrepreensível. Pedro, como primeiro papa, foi repreensível, porque em Gálatas 2,11 diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Sabe o que Pedro estava fazendo? O chapéu de dorbico. Quando estava com os da circuncisão, eu sou da circuncisão, os judeus. Quando chegava para os crentes gentios da incircuncisão, eu estou com a incircuncisão. Já viu esse camarada duas caras? Pedro estava nessa de duas caras. Aí Paulo chegou e deu uma dura em Pedro. Vamos parar com isso, rapaz. Ele era repreensível, certo? Pedro era casado, Pedro era repreensível. Terceiro, o Papa aceita ser adorado. Quando ele veio aqui no Brasil, tantas vezes onde ele vai, o povo gritava: rei, 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 o Papa é nosso rei. Né? Com a mão abençoando o pessoal: rei, 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 o Papa é nosso rei. Ele estava recebendo adoração. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro não aceitou ser adorado, porque era homem comum. O Papa é chefe
de um estado rico e poderoso. Pedro era um tremendo Durango Kid, porque lá em Atos capítulo 3, um camarada paralítico na Porta Formosa pediu uma esmola e ele disse que não tinha. Ele podia ter alguma coisa, dar para o paralítico e dar outra coisa que ele possuía. Ele podia fazer isso. Diz, olha, eu vou te dar essa moeda aqui que não vai solucionar o teu problema, mas eu vou solucionar o teu problema agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele podia ter feito isso. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, não estava nada, duro, teso e leso. E o Papa é chefe de um estado rico e poderoso. Pedro nunca foi chefe de estado nenhum. Portanto, há uma dissonância em querer dizer que Pedro foi o primeiro Papa e de que Pedro é o fundamento da igreja. Uma outra coisa do catolicismo, vê se dá, meu filho, para você trocar o cristianismo que você abraça por ele. Uma outra coisa do catolicismo é a idolatria, que é combatida do Antigo ao Novo Testamento, minha gente. Desde os 10 mandamentos, onde Deus fala que não se deve se construir imagem de semelhança de animais, de homem, nem se encurvar a ela. Você entra no Novo Testamento, Paulo diz que o ídolo nada é. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras vão para o inferno. Não dá. Não dá para trocar o cristianismo que nós temos por essas baboseiras que andam por aí. Agora, por que Cristo é o único fundamento da minha fé? Por quê? Porque Jesus é o único fundamento da minha fé. Por que nós não dividimos Jesus com ninguém? Por que nós não acreditamos que não tenha mais nenhum outro fundamento a não ser Jesus Cristo? Por quê? Número 1, porque Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por que Jesus é Deus? Só porque tem essa declaração de 1 João? Não. Para você dizer que uma pessoa é Deus, ela tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Para alguém ser chamado de Deus, tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Quais são? A eternidade, não deve a sua existência a ninguém. A onipotência, possui todo o poder. A onisciência, possui todo o conhecimento. A onipresença, está em todo lugar. Se Jesus Cristo possui esses 4 atributos, ele é Deus. É eternidade? Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus escandalizou os judeus quando disse assim, olha, antes que existisse Abraão, eu sou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados e dominações. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é eterno, não deve a sua existência a ninguém. Poder? Jesus, poder? Quando Jesus ressuscitou, ele declara em Mateus 28:18, é-me dado todo, não é algum, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, ele tem a onipotência, o poder inteiro está na mão dele. Onipresença? Em Mateus 28:20 diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está com você, está com outro, está com outro, está com crente nos Estados Unidos, está com crente na China, está com índio lá no meio da mata. Jesus está em todo lugar, ele está com você, está comigo, e ele vai ficar até a consumação dos séculos, onde estaremos para sempre na sua presença. Onisciente, Hebreus capítulo 7, 25 diz, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sabe de tudo
tudo que acontece comigo e com você. Ele não está tomando caldo de cana nem suco de laranja na rede, não. Ele está agora vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por cada um de nós, porque Ele conhece o problema de cada um aqui. Ele sabe do que está acontecendo com você. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua adversidade. Fica quieto, meu irmão. Tranquiliza a tua alma e o teu espírito, porque Jesus está intercedendo diante do Pai por você. Ele conhece tudo, Ele é Deus. Por causa desses 4 atributos, Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é o fundamento da minha fé. E a Bíblia fala em